Gostaria de convidar você a ouvir mais um pouco claramente sobre esse livro e como esse livro é importante para nós nos dias de hoje. Nós fizemos um panorama acerca do livro de Judas e agora nós vamos dissecar só dois versículos, versículo 1 e 2. Depois você abrir sua Bíblia no livro de Judas, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus e Pai e aguardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz, o amor lhes sejam multiplicados. Amém e amém. O que me chama a atenção, o que eu gostaria que os irmãos compreendessem, quando nós falamos sobre Judas, nós percebemos que Judas é um nome comum na Palestina, ou melhor dizendo, Judas não é um nome que certamente você possa pensar que aparecia de vez em quando em alguns lares. Não, Judas era um nome comum. Tanto que nós percebemos que ao indagar sobre esse conceito de Judas, nós vemos na própria Bíblia. A Bíblia cita ali mais ou menos uns 8 Judas no Novo Testamento. E nós vamos perceber que só através dos evangelhos são 4 Judas expressados. Quando nós vamos atribuindo essas coisas, vamos ver que Judas era um nome comum. Entretanto, esse Judas aqui não era um homem comum. O que me chama a atenção quando nós falamos sobre esse Judas é que ele deixa bem claro sobre quem ele é, porque ele fala o seguinte: eu sou servo de Jesus Cristo e sou irmão de Tiago. Tiago, aquele pelo qual era irmão de Jesus. Nós vamos perceber aqui que também, quando vai retratar sobre ser irmão de Tiago, o único Tiago que poderia ser conhecido pelos irmãos ao ponto de falarem quem era exatamente Tiago, irmão de Jesus. O único Tiago que fala assim: você conhece Tiago? E eles falariam: não, sim, nós conhecemos, só seria o irmão de Jesus. Os outros Tiagos, eles não tinham tanto, vamos colocar assim, tanto conceito assim como Tiago, porque Tiago era um grandão ali em Jerusalém, né? Ele tomava de conta dessa igreja. E o ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que existe um status sobre esse Tiago. Mas mesmo tendo um status por ser irmão de Tiago, mesmo tendo esse status por ser o próprio irmão de Jesus, o que nos chama a atenção é que Judas, ele utiliza a palavra o seguinte: servo de Jesus Cristo. Ele não fala Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago. Não, ele fala Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa importância dessas palavras que ele vai falar conosco. Até porque nós vamos ver que quando Judas vai falar sobre o Deus encarnado, que é Jesus Cristo, ele vai mostrar para nós que só tem como ser identificado ali como um servo, porque de fato Jesus estava acima de todo e qualquer dizer. Jesus está acima de todo e qualquer conhecimento. Ele vai falar um pouco sobre Jesus, demonstrando que de fato Jesus é o próprio Deus. Eu sou servo de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, eu sou servo daquele que é o Messias, eu sou servo daquele que viria e que veio, eu sou servo desse. Ele deixa bem claro para nós que conceito de servo é esse. Porque quando nós vamos utilizar essa palavra aqui de servo, é a palavra doulos, ou melhor dizendo, escravo. Aqui está dizendo para nós, no conceito grego, que ele é escravo de Jesus Cristo. O ponto que eu gostaria que os irmãos entendessem é que existe uma diferenciação. Será então de ser chamado de escravo ou servo? Deixa eu te falar uma coisa: no meio cristão, ser chamado de escravo, ser chamado de servo, não é diminutivo. Você não está diminuindo uma pessoa. No nosso meio, isso é algo com bons olhos. Nós somos servos de Jesus. Quer ver uma coisa bem interessante? Quando nós falamos sobre Roma, no Império Romano existiam mais de 600 milhões de escravos. Deixa eu te falar outra coisa. E esses escravos, eles eram o quê? Eles viviam à mercê de um senhor. Nessa época, eles viviam com o conceito de que eles tinham que agradar, eles tinham que fazer a vontade do Senhor, eles tinham que, vamos colocar assim, eles tinham que estar apostos para fazer aquilo que o seu Senhor mandava. Entretanto, existia um conceito de escravo livre naquela época.
né? Eu gostaria que você lembrasse sobre esse conceito da Califórnia, aonde um jovem empresário cristão, ele comprou uma escrava, e quando ele comprou essa escrava, ele simplesmente buscou essa escrava, e essa escrava ela fez o seguinte com ele. Nesse tempo na Califórnia, onde esse jovenzinho comprou essa escrava, quando era para ir embora com ele, ela cuspiu nele, ela xingou ele, ela bateu nele, ela fez várias coisas com ele, e ele disse para ela: olha, a partir de hoje você está livre. O ponto mais interessante é que após ela ter zombado dele, após ela ter cuspido nele, após ela ter feito chacota dele, após ela ter feito pouco caso dele, após todas essas coisas, ele fala para ela, olha, você está livre, comprei você para te dar uma carta de alforria. E esse conceito que é dito para nós é bem interessante, porque nessa história essa mulher se dobra e simplesmente pede para esse senhor para que ela possa servi-lo. Não como escrava, mas sim como voluntária. Ela ficou tão comovida com isso que o seu senhor fez, que ela se dobrou. Esse é o conceito do doulos. Não é sobre ser um escravo, mas sim um escravo livre, mas sim ser um voluntário. Nós somos chamados para ser voluntários. E esse texto ele é bem dito sobre isso. Nós somos servos do Senhor porque Ele nos resgatou das trevas, nos libertou do pecado, mas agora nós somos livres para servi-lo, adorá-lo, nós somos livres. O que é interessante quando nós falamos isso é que dentro disso é abordado para nós algumas doutrinas essenciais da fé, e é sobre essas doutrinas essenciais da fé que eu gostaria de falar com vocês. A primeira doutrina essencial da fé para falar conosco é sobre a vocação eficaz. E deixa eu te falar uma coisa, essa doutrina, ela é vista após dizer que você é servo do Senhor. Como assim, Lucas? Ela aponta para o nosso chamado. E esse chamado, ele é conhecido como vocação. Quando nós simplesmente somos tomados por Jesus Cristo, quando nós nos tornamos servos do Senhor, nós temos um chamado. Esse chamado é chamado de vocação, e o conceito é de uma vocação eficaz. E a evidência dessa vocação, dessa obra de redenção, ela é feita o seguinte, ela é dita o seguinte, ela começa com o Pai elegendo, ela continua com o chamado do Espírito Santo e ela termina com a segurança do Filho. O Filho dá segurança para que essa vocação aconteça, para que isso de fato seja eficaz. O ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que isso é muito evidenciado de duas formas, tanto do conceito geral quanto do conceito específico. Quer ver uma coisa? Lá em Romanos capítulo 8, verso 29 e verso 30, fala sobre o Senhor que nos conheceu e de antemão nos predestinou. Esse chamado eficaz aí, quando nós vamos ter a noção, ele tem um conceito já bem diferente, é um conceito específico. Ele deixa bem claro para nós que aquele que ele chamou, ele predestinou. E esses que ele predestinou foi antes até da fundação do mundo. Paulo vai falar um pouco sobre isso no livro de Efésios. O ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem com isso tudo é que esse texto ele tem alguns ensinamentos para nós. Esse chamado eficaz, essa vocação eficaz, ela é transbordante em nós quando nós temos um encontro de fato com Cristo e nós nos tornamos voluntários a Ele. E esse chamado ele é bem expresso ali no livro de João, quando Jesus ele fala e cita ali as ovelhas dele e fala que as suas ovelhas conhecem a voz dele e o seguem. Ou então quando ele fala que simplesmente coloca essas ovelhas sobre as suas mãos e ninguém pode tirar essas ovelhas de suas mãos. Além dessa vocação eficaz, existe outra doutrina desempenhada para nós, que é a eleição incondicional. Olha só que palavra linda quando nós vamos ouvir aqui, porque ele fala assim: aos que foram chamados são amados em Deus Pai. Olha só, amados, além de ser chamados, né, nesse conceito de vocação eficaz, ele vai dizer para nós que nós somos amados. Meu irmão, você tem noção que é isso? Essa eleição incondicional de um Deus que ama incondicionalmente. E o que me chama a atenção é
do amor terno, do amor que é eterno. E o que mais chama atenção é que a Bíblia fala o seguinte, que Deus é amor. Irmãos, nós só poderemos viver a eternidade porque Deus nos amou. Esse amor é tão constrangedor que nós não temos como falar que amor é esse. O que me chama a atenção é que o próprio Jesus fala que Ele nos amou primeiro e o seu amor Ele é imutável, Ele é puro, Ele é salvífico, Ele é transbordante. Esse amor, por muitas vezes, Ele gera em nós até uma certa vergonha pelo tanto que Ele nos ama. Esse amor Ele é bem expresso ali quando nós olhamos para a cruz. Esse amor é bem evidente quando Jesus está ali na cruz. É como dizia ali o pregador do século XVIII, afirmando que foi no púlpito onde Deus pregou o amor. Foi na cruz. O púlpito do amor é a cruz. E ele até nos convoca a vivermos acerca desse púlpito do amor. O outro conceito que eu gostaria de traçar com os irmãos é que ele fala o seguinte: além de nós sermos amados, além de nós sermos chamados, além disso tudo, ele fala que nós somos guardados em Jesus Cristo. E esse guardar é exatamente a perseverança dos santos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a perseverança dos santos, mas essa perseverança é para falar que nós seremos preservados por Deus para a sua glória. Deus há de nos preservar. A perseverança dos santos, ela denotada ali em Judas, ela simplesmente traz uma lembrança ao povo de Deus, que o povo de Deus é guardado por Deus. Guardado dos falsos ensinos, ele é guardado dos falsos mestres, ele é guardado das dificuldades, não dificuldades acerca de aflições, mas as dificuldades acerca exatamente dessa pregação. Nós vamos passar por muitas coisas para pregar, mas nós somos guardados em Cristo, e o guardar é saber que no final nós estaremos com Ele na glória. É ensinado para nós isso. E deixa eu te falar uma coisa. Judas, além de tudo isso, Judas demonstra para nós que Deus guarda os seus. Ele fala que o Pai nos ama e Jesus nos guarda. Nós temos um chamado, nós temos o amor dele, nós temos exatamente a guarda dele. Nós temos a segurança dele. Ele tem, vamos colocar assim, ele tem todo o poder para trazer segurança aos seus filhos. E isso, irmãos, é uma doutrina de fé bem eficaz. O ponto que eu gostaria que vocês compreendessem e lessem comigo está lá em João capítulo 10, verso 25 ao verso 30, que diz o seguinte: Jesus respondeu, já disse, mas vocês não acreditaram. Eu faço milagres em nome do meu Pai, e esses milagres mostram quem eu sou. Vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá roubá-las da minha mão. Meu Pai que me deu as ovelhas é mais forte do que todos. Ninguém pode roubá-las da mão dele. O Pai e eu somos um. Esse é um grande pilar. O pilar para falar sobre a perseverança dos santos. O pilar para falar que é Ele que nos guarda, é Ele que nos levará ao céu. É através dele, não tem outro meio. É demonstrar para nós que nós poderíamos fazer qualquer outro tipo de coisa. Se não fosse por meio dele, nós não nos achegaríamos ali a ser salvos. Salvação somente por meio dele. E o que mais chama a atenção é que ele diz que quando ele salva, ele não perde. Ou melhor dizendo, irmãos, quando Cristo salva, não há aquela conversa de dizer que nós seremos perdidos por Ele. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque muitas pessoas ouvem isso e acham isso duro, quando fala uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o conceito que Jesus está falando para nós é isso, que quando Ele é quem salva, tudo transforma. É como Russell Shedd, uma vez foram perguntaram para o Russell Shedd, é possível perder a salvação? E o seu Shedd respondeu com outra indagação, falando: quem foi que te salvou? A pessoa respondeu: não foi Jesus. E ele olha para aquela pessoa e fala: você acha que Jesus perde alguma de suas ovelhas?
Esse é o resultado que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Essa é a perseverança dos santos. E essa é a perseverança que nós temos e que nós temos que crer. Que nós estaremos junto com Ele. Por quê? Porque Ele não perde os seus filhos. Ele não perde os seus. Isso, irmãos, já é bem claro para nós e bem identificado para nós. E isso deve ser um pilar da fé. Quer ver uma coisa bem interessante? É que eu estava vendo acerca do Augusto Nicodemos e ele fala sobre essa tríade. Ele fala o seguinte, olha só as palavras que ele utiliza: a misericórdia de Deus os sustentaria em tempos difíceis, sua paz lhe daria a calma necessária quando o mal abundasse, e o seu amor poderia protegê-los e assegurá-los diante do perigo. Ele está deixando bem claro aqui acerca desse texto. Esse texto que é dito mais para frente para nós, porque olha só que lindo, o verso 1 vai dizer que nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados por Jesus Cristo. No verso 2 ele diz o seguinte, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Então Augusto Nicodemos vai falar um pouco sobre isso. Ele fala, olha, através dessa misericórdia Deus vai nos sustentar nos tempos difíceis, através dessa paz Ele vai trazer calma necessária quando o mal simplesmente se abundar contra nós, e através do amor Ele vai nos proteger e vai nos assegurar do perigo. É isso que Ele vai transbordar os nossos corações e vai dizer sobre nós. O que eu gostaria que você compreendesse sobre essa primeira coisa, sobre a misericórdia. Ou melhor dizendo, a misericórdia quer dizer que Deus dá aquilo que nós não merecemos. O segundo ponto é sobre a paz. Deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa convertida não tem como estar em guerra com Deus. É impossível alguém que se converteu estar em guerra com Deus. É impossível alguém que se converteu simplesmente viver longe de Deus, ser inimigo de Deus. Até porque o próprio Deus fala para nós que quem está longe dele é filho da ira. E nós não somos filhos da ira, irmão. Nós somos filhos do amor. Deixa eu te falar uma coisa, mas através da obra de Cristo nós somos reconciliados com Deus. E além disso nós temos paz com Deus. Falei, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Através disso, irmãos, nós temos paz com Deus. Esse é o segundo ponto, é a paz que Ele transborda para nós. É a paz que Ele fala que o mundo não pode nos dar, mas Ele tem como nos dar. O terceiro ponto é sobre o amor. E assim eu encerro. A cruz é a maior demonstração do amor, irmãos. A maior prova de que esse amor simplesmente existe em Deus é a cruz. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, vai dizer para nós que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós não merecíamos. Quando nós não tínhamos merecimento. Até porque até hoje nós não temos. Por isso que nós temos a misericórdia. Mas entenda uma coisa. Ele nos amou, irmãos, mesmo sem merecimento. Ele nos amou, irmãos, mesmo sem obras. Ele nos amou, irmãos, mesmo sem nós fazermos alguma coisa. Ele nos amou porque simplesmente nos ama. E olha só que coisa fantástica. Judas deixa a sua saudação dizendo o seguinte, que a misericórdia, a paz e o amor esteja com todos vocês, dizendo o seguinte, olha, essa tríade dita por Deus, simplesmente averiguada em nós, transbordada em nós, que isso esteja firmado na sua vida, não somente hoje, mas eternamente, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e fique na santa paz de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.